Eu queria começar perguntando qual que é a função da polícia? Qual que é a função dela? O que ela exerce na sociedade? Bom, a polícia é uma instituição relativamente recente no mundo ocidental. Como tal, né, como uma instituição vinculada ao Estado, ao poder público, responsável pelo controle do crime, né, responsável pela proteção da vida e do patrimônio privado, ela deve ter no máximo 200 anos, surgindo na França, né, na Europa continental, depois na Inglaterra e veio para a América. A polícia, ela surge historicamente e vai se consolidando ao longo dos últimos 2 séculos como uma organização estatal responsável pelo monopólio da força física, pelo monopólio da violência. O Estado de Direito, ele se consolidou como aquela instituição que deve garantir ao cidadão a integridade física, a integridade dos seus familiares, a integridade dos patrimônios. E essa atribuição, em boa medida, é exercida pela polícia. Não só pela justiça, porque você teria a polícia fazendo uma parte da tarefa, a justiça e o sistema prisional. Pois então, toda essa atribuição que a gente denomina de garantia da segurança pública, ou garantia da ordem pública, é, de alguma maneira, responsabilidade, uma parte importante de responsabilidade da polícia. Então, é uma forma que as sociedades ocidentais encontraram de evitar que a segurança seja provida pelos indivíduos, pelos cidadãos por si só. Que a segurança não é uma atribuição de cada um de nós. Não cabe a cada um de nós, na sua casa, na sua família, na sua empresa, prover exclusivamente a proteção dos seus patrimônios, das suas integridades físicas. Então, o Estado assume essa atribuição, a polícia passa a fazer isso através do patrulhamento ostensivo, da vigilância das ruas, das vias públicas, e através da investigação do crime, depois que ele acontece, municiando as instâncias judiciais. Pensando assim historicamente, como isso foi, né, de alguma maneira se consolidando posteriormente, a polícia hoje eu posso defini-la como uma instituição nevrálgica das democracias. As polícias são instituições, inclusive, definidoras e garantidoras dos próprios direitos humanos, conforme a gente passou a concebê-los no século XX. Então, a polícia, não há como imaginar uma sociedade hoje minimamente civilizada, não há como imaginar uma sociedade justa, eu diria, equilibrada, democrática, sem polícia. É inimaginável nos tempos de hoje, em pleno século XXI, imaginar que você possa construir uma sociedade sem instituição policial. A polícia não é necessariamente uma instituição de repressão dos pobres pelos ricos. Essa é uma visão equivocada, marxista da realidade. A polícia extrapola, está além disso, né, como instituição social. Então, ela é fundamental, apesar dos problemas, dos vícios que nós vamos falar. Mas como tal, como ela se consolidou historicamente e como ela assumiu um papel na modernidade, eu diria, a boa sociedade, a sociedade democrática, a sociedade cidadã, a sociedade justa socialmente, precisa da polícia. Aí, nessa questão, como instituição, ela é necessária e a gente sabe. Aí, eu vou começar a entrar no mérito mesmo, na questão, que eles não chamam de violência, e eles chamam de letalidade. A letalidade policial, ela existe e ela vem crescendo. E aí eu queria saber, assim, do senhor, onde você acha onde que está esse problema? O que é o problema? Pois é, porque a polícia, ela é, por definição, uma instituição de repressão ao crime. Não tem como. Ela pode ser preventiva, comunitária, dialogal, né? Atenciosa, né, no nosso dia a dia, mas há um aspecto da atividade policial em qualquer sociedade contemporânea, em qualquer democracia, que é o aspecto repressivo. A prerrogativa da polícia é o uso da força física. Ela tem a arma de fogo e ela pode matar. Em certas situações, ela pode matar o cidadão.
dentro de circunstâncias devidamente legitimadas, explicadas e contextualmente definidas. Essa é uma característica dela. Então não tem como retirar isso, o aspecto repressivo. A polícia então tem que ser capacitada para prender pessoas. A polícia tem que ser capacitada para confronto armado com criminosos, com quadrilhas criminosas. A polícia tem que ser capacitada para, em certas circunstâncias, matar o criminoso, né, numa situação difícil. Então, isso não é ruim, isso não é um erro a priori. Isso não é problema. Então, não há como separar polícia de repressão, que é o uso da força contra a vontade do indivíduo supostamente considerado criminoso. Isso acontece em qualquer democracia, em qualquer país civilizado do mundo. O problema é quando a polícia ou o policial usa essa força prevista em lei, tecnicamente, né, que ele é tecnicamente preparado, usa essa força física, usa da violência, usa da arma de fogo para outros fins. Usa dessa violência de forma desmedida, descontrolada, sem limite, sem parâmetros morais e legais. Aí torna-se um problema. Aí a polícia, o Estado perde o controle sobre ela, a sociedade perde o controle sobre ela. Ela se torna um foco, um locus perigosíssimo de poder, de opressão. Ela se torna um foco perigosíssimo de violência, de crime. Ela passa, em vez de combater o crime, de proteger a sociedade, ela passa a oprimir e a gerar o crime e a violência contra a própria sociedade, os próprios cidadãos. Aí o limite foi transposto. E uma das formas da gente verificar isso é através do que se chama de letalidade policial, o grau de letalidade policial, que é o número de vítimas fatais que a polícia provoca na sua ação operacional, em confrontos armados. Isso foi mensurado em boa parte dos países do mundo. E infelizmente esses dados para a sociedade brasileira são muito preocupantes, já há muito, de longa data. Na verdade, historicamente a polícia brasileira sempre foi muito violenta, infelizmente. A tortura, por exemplo, ela se compôs em boa parte, até pouco tempo, uma prática muito corriqueira da polícia brasileira, da polícia de investigação, a polícia civil, inclusive anterior à própria ditadura militar. E a letalidade hoje ela está no patamar de mais de 5 mil brasileiros são assassinados ao ano, todos os anos, em confronto com a polícia. E boa parte, quase 2/3 deles, dessas vítimas, o que é pior, né? Sem passagem anterior pela polícia. Na verdade, não há indícios, inclusive, nem que sejam criminosos, que nem seria justificável se fossem, mas que tudo leva a crer que nem tiveram algum tipo de confronto. Há indícios de boa parte dessa letalidade ser de mera execução, conforme dados recentes de uma pesquisa levantada pela Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, que é um dos estados onde a polícia mais mata. Nesse momento, aí a situação é ruim. Aí você pode dizer, é um problema. Por que é um problema? Alguns poderiam dizer, mas a polícia está limpando a sociedade, está matando bandido. O dado não é esse, não está matando bandido. Mesmo assim nem poderia, se fosse bandido nem poderia estar matando livremente. A polícia não tem prerrogativa de matar ninguém para fazer justiça. Isso é fundamental. Policial nenhum pode se achar no direito de definir quem é bandido, quem é trabalhador e matar bandido como se isso fosse resolver o problema da segurança. Isso é um erro gravíssimo. Isso gera efeitos em cascata muito perversos para a sociedade, porque isso gera um ciclo vicioso de opressão, de violência e de injustiças sociais. Além disso, a polícia que mata muito é uma polícia que tende a se tornar muito corrupta. O policial, em alguma medida, começa a perder noção moral do certo e errado, do bem e do mal. A despeito de estar querendo fazer o bem, a despeito dele achar que ele está sendo justiceiro, protetor da sociedade, quando ele começa a matar muito, ele começa a ter gosto por aquilo. E ele começa a matar muitas vezes por remuneração. É o que acontece na polícia do Rio de Janeiro, infelizmente. Onde você tem grupos de policiais exclusivamente dedicados a matar sob encomenda. Sob encomenda. Aí surgem as milícias do Rio de Janeiro, como também em outros estados.
Os justiceiros do Nordeste, que volta e meia acontece, são muito comuns. Né? São pessoas, são polícias profissionais da polícia da ativa, ou da polícia, mas muitas vezes da ativa, que matam sob encomenda. E mata quem? Mata um inimigo de um empresário, mata uma esposa ou uma esposa que traiu, mata alguém que está disputando a herança. Mata-se por os mais diversos motivos. Como? Quem diz que ele está matando bandido? Quem diz que ele está limpando a sociedade? Ele está, ao contrário, disseminando a sujeira da violência na sociedade. Então, esse é um problema da sociedade brasileira. É uma das explicações de por que o Brasil é uma sociedade tão violenta. Ou seja, a sua polícia, em maneira geral, salvo honrosas exceções, nem são todas, mas a maioria das polícias do Brasil, tanto mais as militares do que as civis, elas são parte do problema da violência. Elas deviam controlar a violência, mas elas se tornam geradoras, protagonistas, perpetuadoras dessa violência. Você citou alguns dados e tal. Eu levantei um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem o anuário, né? De 2009 a 2016 foram 21.892 pessoas mortas pela polícia. Policiais em serviço, e essas pessoas são do sexo masculino, negras, entre 12 e 29 anos. Aqui em Minas Gerais, somando os dados entre Polícia Civil e Polícia Militar, aí divulgado pelo SESP, são 479 pessoas nesse período de 2009 a 2016. Você acha que acontece algo, pode ser em treinamento, você acha que o treinamento está envolvido nisso, ou você acha mesmo que é só do indivíduo, do policial? É um dado importante. Há um dado bom aí, menos ruim, digamos, menos ruim. A polícia em Minas Gerais, principalmente a polícia militar, mata menos do que as outras polícias brasileiras. Sim. Muito menos. A polícia gaúcha também tem essa característica. Agora, a polícia de São Paulo, a polícia do Rio, a polícia da Bahia, a polícia do Ceará, de Goiás, estão matando demais. Né? Bom, como explicar essas diferenças? Primeiro, eu não acredito que isso seja oriundo da cultura militar, como diz alguns argumentam. Né? Há uma vertente de análise, inclusive entre estudiosos do tema, que eu discordo, que vem que a cultura militar induz o policial a matar. A formação militar supostamente prepararia o policial para o enfrentamento com o inimigo. Trataria um indivíduo, cidadão criminoso como inimigo. Inimigo você extermina. Essa é uma certa visão, uma certa percepção que eu não concordo. A Polícia Militar de Minas Gerais, que é uma polícia muito militarizada, é um exemplo disso, volto a dizer. Apesar de ser muito militar, a letalidade dela é baixa. Então, do meu ponto de vista, dois outros fatores interferem, mais do que a cultura militar. O primeiro deles, treinamento, a técnica, fundamental. Polícia bem preparada tecnicamente para o manuseio da arma e para lidar com um tiro defensivo, não um tiro letal. O policial que é preparado para situações de tensão do cotidiano, de enfrentamento, ele sabe lidar melhor com esses momentos e sabe quando dar um tiro letal ou um tiro que não seja letal. E isso é fundamental na academia e no treino, não na formação. É interessante, isso é menos importante na entrada dele na polícia e muito mais importante no período que ele volta no treinamento, nos processos de reciclagem nas academias de polícia, no aprimoramento da sua técnica ao longo do curso do exercício profissional. Isso a Polícia de Minas faz muito bem. Periodicamente seus policiais voltam à academia, ao centro de treinamento, e aprimoram técnicas de uso da arma de fogo. Isso explica parte do fenômeno. Outra explicação do meu ponto de vista é que em muitas polícias brasileiras uma subcultura da violência. A despeito dos policiais serem treinados e preparados para não serem letais, por exemplo, a formação de direitos humanos hoje no Brasil ela está praticamente presente em todas as polícias. As disciplinas de direitos humanos são ensinadas muito intensamente em todas as polícias brasileiras. Então não é falta de formação de direitos humanos. Os policiais sabem os limites deles.
Eles aprendem Constituição, eles conhecem a legislação. Muitos até têm técnicas. A polícia de São Paulo é tecnicamente, inclusive, muito bem preparada. Mas por que continua matando? Porque há uma subcultura na organização que valoriza o policial violento, o policial viril, o policial matador. Dentro dos quartéis, você acha? Isso é disseminado do policial mais experiente para o policial mais novo. Isso não é aprendido na academia, isso é aprendido na rua. Então é um conhecimento próprio, organizacional, gerado das atividades operacionais, descolado do conhecimento técnico formal dos direitos humanos aprendido, né, na academia. Aí torna o fenômeno mais complicado. Em várias polícias brasileiras, como o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, essa subcultura está muito forte, por uma complacência dos comandos das polícias, inclusive por uma complacência das autoridades políticas do Estado. Se você tem uma elite política, um governador, um secretário de segurança que estimula isso de alguma maneira floresce no interior da organização. É o caso do Rio de Janeiro, isso é crônico há mais de 50 anos. Então isso está tão incrustado na Polícia Militar do Rio de Janeiro que é dificílimo de ser superado. Você não vai resolver isso com lei, você não vai resolver isso com um programa de requalificação profissional. A Polícia Militar de Minas Gerais, de lá de longa data, ela sempre teve mecanismos muito mais duros de controle da letalidade, desde a década de 1980, porque ela desenvolveu uma cultura organizacional muito forte de aproximação com a sociedade civil, de respeito aos direitos civis. Isso está muito incrustado na história dessa organização. Por isso que a letalidade essa subcultura existe ainda, mas ela é menor do que em outros estados brasileiros. Então são fenômenos que, do meu ponto de vista, muito relevantes, sociologicamente relevantes, mais determinantes, volto a dizer, do que a tal da cultura militar. Do meu ponto de vista, desmilitarizar a polícia não vai resolver isso não. Você pode desmilitarizar a polícia do Rio, de São Paulo, elas vão continuar matando. Entendi. E essa cultura, vou falar um pouco sobre ela. Essa cultura de ter uma diferença entre a abordagem numa comunidade, numa favela, e a diferença de ser uma abordagem totalmente leviana nos centros mais Zona Sul, enfim. Não é um problema, como você disse, da academia. É mais dos quartéis. O que você acha que pode ser resolvido em relação a isso? Esse é outro lado perverso dessa letalidade. Essa letalidade ela é socialmente enviesada, né? Ela é uma letalidade direcionada para jovens da periferia. Não que os policiais saiam dos seus quartéis para matar, ou para dizer, vou matar um jovem negro da periferia. Não é bem, o fenômeno não é por aí. Não é, as coisas não acontecem dessa maneira. Apesar de ter um ou outro policial com algum desequilíbrio emocional, mas não é sociologicamente assim que se entende o fenômeno. Essa letalidade acontece, ela é direcionada, entre aspas, para as periferias e para os jovens negros, porque o trabalho polícia ostensivo hoje em dia, principalmente das polícias militares, é um trabalho de policiamento preventivo, de vigilância sobre o tráfico de drogas nas favelas. Isso toma quase todo o tempo das polícias hoje no dia a dia. O policiamento dela é orientado para essas regiões onde o tráfico de drogas está mais consolidado, inclusive onde o tráfico é mais violento. Então é previsível que a polícia tenha uma atenção, um olhar mais prioritário para essas regiões. No caso de Belo Horizonte, ela tende a patrulhar, ela tende a ter uma atuação mais repressiva, então, sobre essas favelas do que dos bairros de classe média nos arredores, né, dessas favelas. E aí o policial está muito na lógica do confronto, né? Dada essa subcultura do enfrentamento, qualquer situação de encontro com jovens armados, ou não armados, ou supostamente traficantes, é uma situação onde o policial está mais predisposto a fazer uso da força física, do esculacho, da tortura, da bater, ou
matar. Né? Ele se sente mais, de alguma maneira, mais livre para fazer uso dessa força física e da arma na favela do que na classe média. Porque ele sabe concretamente, ele sabe que existe traficante na classe média, sabe disso. Ele gostaria muitas vezes de prender o traficante da classe média. Só que o traficante da classe média ele é mais discreto que o traficante da periferia. E ele, na verdade, o traficante da classe média, o bar da classe média, é menos tolerante com esse uso mais abusivo da força física. Ele sabe que ele vai ter mais problemas se houver uma troca de tiro, uma bala perdida, atingir um jovem branco da classe média. Profissionalmente para ele é pior do que isso acontecer com um jovem negro da periferia. Então o policial sabe racionalmente lidar com essas situações. Então não é porque ele prioriza o jovem negro da periferia, é porque ele tem mais facilidade para exercitar a técnica policial dele, prática, na periferia do que na classe média. Na verdade ele gostaria de fazer o mesmo na classe média, no bairro de classe média. Se ele pudesse, ele faria o mesmo. Até porque também existe muito tráfico Exatamente, só que o tráfico da classe média não é tão ostensivo, ele não é tão visível, ele não é tão violento quanto na periferia. Então isso explica muito dessa segmentação racial, dessa priorização da pobreza na violência policial, infelizmente. Então isso é ruim, porque isso já mantém uma exclusão social, isso mantém na periferia, no jovem da periferia, uma percepção de discriminação, que ele tem razão de se rebelar. Isso é ruim, isso é péssimo. Agora, qual a melhor maneira de lidar com isso? Primeiro, nós temos que apostar muito no treinamento. Continuar apostando, mas desenvolver técnicas que já existem, na verdade, técnicas sofisticadas de aprimoramento da forma dele atuar em situações de confronto, mesmo com jovens do tráfico, mesmo da periferia. E aí o confronto é maior mesmo, o policial tem razão. Mas ele pode lidar com isso tecnicamente mais preparado, que não seja de forma letal. Ele tem que também saber lidar com o morador da periferia. Ele tem que começar a perceber que o morador da periferia não é a priori um protetor do bandido. Ele tem que lidar com o morador da periferia como vítima do crime, como vítima do tráfico. Então o morador da periferia, o jovem da periferia tem que ser respeitado. Ele tem que ser tão bem tratado como o morador branco da classe média. Isso envolve treinamento, isso envolve uma formação forte, na volta para a academia. Principalmente os policiais mais experientes, já estão muito tempo na rua, eles têm que voltar e passar por um processo de reformulação de valores de crenças. O outro lado, você tem que ter mecanismo de controle, de punição. Quem abusar vai pagar um preço alto. Quem matar e não justificar porque matou, vai ser punido severamente. Você tem que então, fortalecer as ouvidorias de polícia, que estão muito enfraquecidas. As corregedorias de polícia no Brasil, elas têm que ter mais autonomia para atuar. O corporativismo é muito grande ainda no interior, pela subcultura da violência. Faz com que você seja tolerante, leniente muitas vezes com esse tipo de prática. Então você tem que ter mecanismos de controle externos, com participação de membros da sociedade civil, das comissões de direitos humanos, com a presença de deputados das assembleias legislativas. Então o Ministério Público precisa exercer o controle sobre a polícia de maneira mais efetiva, conforme previsto na Constituição Federal. Então os mecanismos de controle externo precisam funcionar, porque a lei já existe. A lei já existe. A lei não permite que isso aconteça. Precisamos de que a lei seja aplicada por essas instituições. Existe uma medida que, por acaso, se o policial vem a cometer um crime, a ficha dele, a história dele dentro da corporação é levada em consideração. Por exemplo, ele matou um jovem, independente da cor, raça, e aí ele vai ser levado à justiça militar por isso, e na hora dele ser inocentado ou não, a ficha dele é considerada? Sim, sempre. A questão é que há muita tolerância da justiça, muitas vezes, com esse tipo de fenômeno. Mesmo quando esses casos chegam à justiça criminal, não são julgados muitas vezes, dependendo do caso, não são julgados pela justiça militar, são julgados pela justiça comum.
aí tem um problema da própria sociedade, né? Os juízes, muitas vezes promotores, são condescendentes. São condescendentes entendendo que a vítima era um bandido. Por ser bandido, pela vítima supostamente ter uma passagem criminal, isso legitimaria a ação. Onde é que está o problema aí? Na sociedade. O cidadão, nós mesmos, o cidadão brasileiro, aí nós temos que fazer uma autocrítica. O cidadão brasileiro aplaude o policial que mata. Aplaude o policial que mata bandido. Que não mata trabalhador. Olha que interessante, né? A gente diz, não, matou bandido, mas não matou trabalhador. Se matou trabalhador, não pode. Matou bandido, pode. Isso não está apenas na mentalidade do policial, dos juízes, de muitos juízes, de muitos promotores, está na mentalidade de políticos e do cidadão comum brasileiro, pobre, rico. Isso é muito comum na percepção brasileira. Os valores da sociedade brasileira ainda são valores e crenças muito atinentes a uma versão muito antagônica com o criminoso. Então a polícia reflete muito isso, essa condescendência da cidadania brasileira. E aí isso reflete na justiça, que tende a ser também, em muitos casos, na maior parte dos estados brasileiros, condescendente, não só na justiça militar. Então, são poucas as polícias onde essa letalidade do policial pesa contra ele. Na polícia de Minas pesa muito contra, não é valorizado. Isso dificulta muito a promoção, a carreira dele. Mas eu não vou dizer que isso acontece na Polícia Militar da Bahia, na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não acontece, ao contrário, isso pode ser currículo favorável, né? Nesse sentido. Tem uma frase, aí já caminhando assim para o final, tem uma frase do Freixo que eu queria. Nesse sentido, é essencial que nos questionemos sobre qual modelo de policiamento desejamos. Queremos uma polícia exclusivamente civil, voltada para a preservação da vida, e não preparada para a guerra e a eliminação do inimigo, que é o cidadão que deveria proteger. Você acha que o nosso modelo de polícia, ele é falho, ou você acha que ele é bom? Assim, qual é o que a gente precisa? Ele é bom modelo. Nosso sistema policial brasileiro, na prática, ele é muito falho ainda. Muito falho. Falho em que sentido? Primeiro, como nós estamos discutindo, ele é uma polícia, nós somos uma polícia muito violenta. Isso vale para a polícia militar, para a polícia civil. O grau de corrupção muito elevado. Nós temos que pôr junto violência e corrupção. Esse é um problema. Polícia mancomunada com o crime, você duplica o problema do crime, triplica o problema do crime. Esse é um lado muito ruim que nós temos que enfrentar. Uma polícia ainda muito distante do diálogo com a cidadania. Uma polícia ainda que tem uma certa aversão com a periferia urbana, com o jovem negro da periferia e vice-versa. E uma polícia também que morre muito. A gente também tem que olhar o outro lado. A polícia também é vitimizada. Se ela é muito violenta, por outro lado, ela também morre demais. Ela é assassinada demais, cotidianamente. Mas que mais morre no trabalho operacional. Então, o policial também é vítima desse processo. Esse é um lado complicado. Mas, por outro lado, é uma polícia também muito em alto grau de ineficiência ainda, na média. Na média, o que é uma polícia ineficiente? A capacidade dela de prevenir o crime ainda é baixa, na maior parte dos estados brasileiros. É uma polícia que ainda, muitas vezes não está presente no horário, no local onde o crime acontece. O criminoso no Brasil, ele tem muita facilidade para ser reincidente, para de alguma maneira vitimizar muitas pessoas, até que um dia ele vai cair e ser preso em flagrante por uma unidade da Polícia Militar, para ser investigado, inquérito, etc. A capacidade de investigação de crimes no Brasil é baixa, de investigação de homicídio, de roubos, é muito baixa. A porcentagem de esclarecimento de crimes no Brasil, de homicídios embaixo de 30%, de roubo abaixo de 10% ao ano, são patamares de alta ineficiência. Então, se temos ainda uma polícia relativamente violenta, uma polícia com um grau de corrupção preocupante, mas é também uma polícia ainda com baixa eficiência no seu trabalho operacional. Soma as duas coisas, temos um desafio a enfrentar. Então, o desafio não passa, do meu ponto de vista, por apenas reduzir a letalidade da polícia. Ok? O desafio não é apenas aproximar a polícia da cidadania. Ok? Temos que fazer isso também.
O desafio não é desmilitarizar. Aí eu vou discordar do Freixo. Do meu ponto de vista, desmilitarizar não vai resolver nada. Não vejo problema nenhum a polícia manter-se militar. Militarismo não é incompatível com democracia, ao contrário do que supõem alguns. Não é. As principais democracias do mundo, como a França, como a Espanha, Portugal, Itália, têm polícias militares. Então, o desafio não é desmilitarizar, é diminuir a letalidade, aproximar da cidadania, diminuir a corrupção e aumentar a eficiência preventiva do policiamento ostensivo e a capacidade de esclarecimento de crimes. Você tem que aumentar, então, tanto o aspecto, a capacidade repressiva da polícia tem que melhorar, a capacidade preventiva e a capacidade cidadã dela. Você tem que atuar em todas as frentes. Não basta tornar a polícia mais comunitária. Não basta. Só por aí a polícia você não vai reduzir crime, não. Eu preciso também fazer que ela se torne mais eficiente, tecnicamente preparada, firme, ela tem que ser dura. A gente não pode ser leniente com o crime. Mas duro com o crime não é matar bandido. A polícia tem que trabalhar com a lógica de bandido bom é bandido preso. Essa tem que ser a máxima de uma boa atuação policial. E quanto mais evitar o crime, melhor. Quanto mais a polícia for capaz de evitar que o criminoso faça vítimas, mais eficiente ela está também sendo eficiente. Existe um pouco de problema político aí? Muito. A política interfere muito a polícia. A política, nos governos estaduais, os deputados estaduais, os governadores, geralmente loteiam suas polícias para interesses políticos partidários. Isso acontece em boa parte dos estados nordestinos ainda. Então a polícia fica muito à mercê de grupos e de lideranças políticas locais. Ela se torna uma milícia de lideranças políticas. No Nordeste isso é um problemão ainda. Isso é menos comum aqui, por exemplo, em Minas, menos comum em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Mas no Nordeste, no norte do país, isso é gravíssimo. Elas funcionam como justiceiros particulares, interesses econômicos particulares. Então o grau de profissionalização dela ainda é muito baixo. Então temos uma tarefa enorme ainda por empreender para melhorar o sistema policial brasileiro. E aí, para dizer que tem jeito, tem, porque em Minas Gerais, não é à toa que Minas Gerais tem um dos índices de criminalidade mais baixos do Brasil, não é à toa não. Não é que é porque a sua população mineira é mais pacífica do que de outros estados. É porque o sistema policial mineiro é relativamente bom. Tanto na Polícia Civil, mas principalmente a Polícia Militar de Minas é uma das melhores do Brasil. Isso explica muito, sim, de por que os índices aqui mantêm-se ainda em patamares mais baixos do que outros estados. Então tem jeito, é possível. Se fizer o dever de casa, a segurança pública melhora muito. Para mim é isso. Você só quer deixar alguma coisa? Não, acho que falamos bem de todos os aspectos. Boas perguntas.